Amados irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, do 15 ao 27. João, capítulo 14, do 15 ao 27. Já está no nosso telão aí? João 14, 15 e 27. João 14, 15 e 27. Assim está escrito: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos. É assim que nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. O texto tão claro, falando sobre o Espírito que Jesus prometeu aos homens, aos discípulos em particular e em primeiro lugar. Por isso nós vamos falar nesta noite sobre Jesus promete o Espírito Santo. Acho que já está no telão. Muito bem. Jesus promete o Espírito Santo. Quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Irmãos, precisamos refletir sobre o contexto inicial do porquê Jesus falou para os seus discípulos, aqueles a quem viu Jesus curar. Aqueles a quem andou com Jesus, tiveram o privilégio de ter Jesus lado a lado, aprender com o próprio Cristo. Aqueles que desde da manhã até à noite estavam acompanhando as atividades do Mestre. Aqueles que testemunharam quando Jesus enfrentou as autoridades naquela época, as autoridades religiosas, que se apresentavam a Jesus sempre tentando testá-lo, como se pudesse então pegar Jesus em alguma falta. Eles acompanharam como Jesus saía com um argumento que trazia paz ao coração mais tenebroso, mais perturbado. Como Jesus, as palavras que saíam de Jesus trazia guarida às pessoas que não tinham a mínima esperança mais na vida. Aqueles discípulos acompanharam Jesus quando Jesus ressuscitou a Lázaro.
trazer de volta à vida alguém que já fazia 4 dias que tinha morrido. Mas quando Jesus começa a falar para os discípulos que ele vem em uma missão, e que essa missão incluía uma morte na cruz, que Jesus ia chegar o momento, e estava perto de acontecer, que ele teria que sair deste mundo, voltar para Deus. Os discípulos que tinham acompanhado por 3 anos e meio o ministério de Jesus, então começaram a ficar perturbados, com medo, ansiosos. O que vai acontecer? Vamos ficar sozinhos? Ele volta para Deus e vamos ficar sozinhos. Então Jesus começa, capítulo 14 de João, a falar sobre o que ele iria fazer. Isso deixou os discípulos muito perturbados, sem paz e com medo. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Ele estava confortando os discípulos que definitivamente estavam com o coração atribulado, perturbado. Jesus promete, irmãos, 4 coisas nesse momento. 4 coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês, e nós vamos aprender preciosas lições nessas promessas de Jesus. Presta atenção, porque se você não prestar atenção durante todo o sermão, você não vai conseguir captar a mensagem, a conclusão no final. Já apresentei o contexto para vocês, o porquê Jesus teve que falar isso para os discípulos. Não se turbe o coração de vocês. Não tenha medo. Jesus prometeu 4 coisas. A primeira coisa que Jesus prometeu, está tudo no capítulo 14 do Evangelho de João, foi que a morte dele não seria o fim. Imagina, irmão, você ter um líder que simplesmente desafiou as autoridades, tanto eclesiásticas como do governo, que teve a coragem de enfrentar e simplesmente com o seu olhar conseguiu fazer com que uma guarda romana pudesse voltar para o quartel sem prender Jesus, porque não era hora disso acontecer. E os soldados, quando voltaram para o quartel e foi inquirido pelos seus comandantes, os soldados assim disseram: o olhar deste homem é diferente do que qualquer outro olhar. Jesus não falou uma palavra para os soldados que foram prendê-lo antes da hora. Houve uma hora que Jesus foi preso pelos soldados, mas quiseram fazer isso antes. Mas como tudo é na hora, Jesus olhou para eles e eles voltaram. E apenas o olhar de Jesus fez isso. Então, agora, Jesus estava explicando para os discípulos que ele iria ser morto. Ia para uma cruz. Ia sofrer muito. Mas que isso não era o fim. Imagine você seguir esse líder e agora saber que ele vai morrer. Quando você segue uma pessoa, quando você ama uma pessoa, quando você se dedica a alguém aqui neste mundo e essa pessoa parte, no mínimo você vai dizer: partiu metade de mim. Quanto de nós não ficamos atemorizados, tristes, sem esperança, quando perdemos alguém tão querido, tão próximo? E nós não estamos falando de uma pessoa da nossa família, estamos falando de Jesus, aquele em que os discípulos aprenderam a amá-lo, aquele em que os discípulos deixaram a viver nas suas casas, deixaram suas vidas e seguiram a Jesus. Vemos pessoas como Pedro e o próprio João, que eram pescadores, outros que tinham um emprego no governo, eram coletores de impostos, deixaram o que estavam fazendo e seguiram a Jesus, amando-o totalmente, sem reservas. Mas agora, eles têm um conhecimento de que Jesus vai morrer. E Jesus, mesmo explicando que Jesus iria ressuscitar e teria que ir para o Pai, na cabeça dos discípulos só estava o capítulo da morte. Por isso, Jesus prometeu a eles que a morte de Jesus não seria o fim.
Leiam o capítulo 14 de João, vocês vão encontrar isso. Jesus cumpriu essa promessa. A Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Amém? Jesus não está mais no sepulcro. Se você visitar Jerusalém, você vai encontrar um lugar que eles dizem que foi o túmulo em que Jesus foi sepultado, e você vai encontrar uma frase que diz assim: ele não está aqui. Se você for visitar o sepulcro de tantos outros líderes religiosos que se destacaram na história da humanidade, você vai encontrar os restos mortais no sepulcro. E você não vai encontrar a frase, ele não está aqui. O único túmulo em que você vai encontrar a frase, ele não está aqui, é no túmulo que dizem que foi o túmulo usado por Jesus. E Jesus fez essa promessa aos discípulos e cumpriu. Ele está agora no trono, à direita de Deus. Jesus está no trono. Tem todo o poder, porque Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não está no túmulo, ele cumpriu essa promessa, ele ressuscitou, ele ressurgiu. A segunda promessa que Jesus fez é que Jesus iria preparar um lugar para eles. Olha como Jesus é amável, como ele é bondoso em explicar que não ia para os céus para estar com o Pai, iria simplesmente abandonar os discípulos aqui. Mas o desejo de Jesus é que um dia os discípulos também vivessem no lugar onde Jesus iria viver, na glória com o Pai. A segunda promessa que ele fez foi isso: eu vou para o meu Pai e eu vou preparar lugar para vocês. Se esse lugar já não tivesse preparado, eu vos tinha dito, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Este lugar está preparado. Essa promessa ele já cumpriu também. Ele foi para o Pai. E essa promessa ele já cumpriu. O lugar já está pronto. A terceira promessa que ele faz nesse capítulo de João, que nos traz a realidade dessa conversa de Jesus com seus discípulos, no momento em que iniciava a parte mais difícil do seu ministério aqui na terra. Jesus promete que enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador, o Conselheiro, como nós lemos aqui no texto de João. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai, eu volto para o Pai, porque ele veio do Pai, eu volto para o Pai, mas ele enviará um outro Consolador, o Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo aos discípulos. E se você for ler a Bíblia com cuidado, devido, você vai encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Coloca no telão aí, por favor. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse dia já aconteceu. O Pentecostes já aconteceu. No mesmo livro de Atos, capítulo 4, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 8. O que é que nós temos aí? Então Pedro, cheio de quem? Cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Pedro começa então o seu discurso mostrando com coragem aquilo pelo qual ele foi escolhido por Jesus para fazer, um
discípulo de Jesus deve pregar a missão de Jesus, o amor de Jesus, a obra de Deus, com coragem. Pedro então se levanta em seu primeiro discurso, mas ele se levantou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha sido derramado, Jesus já tinha cumprido então a terceira promessa que ele fez, que derramaria o Espírito. Deus derramou o Espírito Santo para os discípulos. E agora Pedro já fala cheio do Espírito Santo. Mas eu quero seguir e falar sobre a quarta promessa, que ele fez no versículo 26 e 27, quando ele começa a dizer assim, Jesus dizendo aos discípulos: deixo-lhes a paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. A paz que o mundo dá é assim, literalmente: vou te deixar em paz. Eu preciso aplicar isso aqui em nossas vidas. Eu preciso aplicar para que você tenha ideia do que Jesus estava falando aqui, porque a gente lê o texto e são palavras que já soam plena em nossa vida. A paz que Jesus nos dá, ela é plena, ela é transformadora, ela é total. Sim, só Jesus pode nos dar a paz que precisamos, mas olha o que ele está dizendo aqui, ele está fazendo um paralelo, ele está nos motivando a comparar, ele está nos motivando, Paulo, a raciocinar, a não simplesmente acreditar no automático, mas de fazer uma reflexão, comparar, ver os paralelos que o próprio Cristo está ensinando. Ele diz assim: não dou como o mundo a dá. Você já visitou alguém? Preste atenção toda vez que eu falo assim, vamos fazer a aplicação, porque quando eu digo isso, é o nosso dia a dia. É como você vai sair daqui dizendo assim: o pastor pregou sobre isso e eu aprendi sobre isso. Você vai visitar alguém que está passando por muitos problemas e desafios na vida, e vocês conversam, no final daquela conversa, ele pode até orar por você, se for um cristão praticante. Ele vai orar, ou ele vai simplesmente se despedir de você e vai dizer aquela frase: fica em paz. Mas vai embora, não fica com a pessoa. E Jesus está exatamente dizendo isso: eu não dou a paz como o mundo dá. Jesus não chega para nós, entendeu? Com uma pessoa qualquer, ou com certos amigos que temos, ou como pessoas amadas e queridas que temos, que ouve as nossas inquietudes, ouve as nossas dores, conhece dos nossos temores, das nossas dúvidas, inclusive espirituais. Mas no final daquela conversa tão atribulada para um de nós, a gente se despede com essa frase que parece ser um chavão, desculpe aqui a terminologia, mas parece ser, sabe, um ditado já tão comum, e você se despede com uma palavra assim: fique em paz. Ainda diz assim: não se preocupe, Deus sabe de todas as coisas, fique em paz, e sai. É um desejo, é uma paz, e presta bem atenção nesse termo que eu estou usando, para que você não saia daqui falando coisas que eu não falei aqui. Eu estou dizendo que esse ato humano de tratar o outro e dizer assim: fique em paz e sai, é exatamente isso que Jesus está dizendo ao discípulo, porque eles já eram acostumados com essa mesma promessa que nós prometemos aos nossos irmãos e queridos. Quantos nos já fizeram isso com discípulos? Quantos prometeram cuidar deles e não cuidaram? Quantos prometeram tantas coisas boas para eles e não puderam cumprir? E agora estão diante de Jesus, Jesus dizendo: eu vou para o Pai, mas olha, fiquem em paz. E Jesus explica o que é isso: deixo-lhes
a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus está dizendo para o discípulo que a paz que Jesus dá, a primeira coisa que faz é colocar saúde em nossos corações. E há uma coisa, irmãos, que faz qualquer pessoa perder o chão, é quando ela não consegue resolver, busca de tudo e não consegue resolver, então vem o medo de enfrentar as consequências e o problema da vida. Jesus fala assim: não tenha medo. Quando Jesus disse assim, eu não dou a paz como o mundo a dá, é porque ele não diz fique em paz e sai, é porque ele deixa a paz dele, e o Espírito Santo de Deus que ele prometeu é quem vai nutrir essa paz em nossos corações. Nós não ficamos mais sozinhos. Entenderam aí? Porque a paz de Jesus, ela é diferente da paz do mundo, porque não te deixa sozinho. Quando Jesus disse, eu deixo-vos a paz junto com o Espírito Santo que Deus prometeu. Eu enviarei outro Consolador, que inclusive a missão dele é fazer lembrar tudo que eu tenho dito a vocês. Olha a missão do Espírito Santo, que Jesus diz para os discípulos: ele vai fazer lembrar tudo o que eu tenho dito a vocês. Ele será o novo companheiro. Nós não estamos sozinhos. Quando irmãos, nós dizemos assim, eu deixo a paz de Jesus com você. Olha, please, por favor, preste atenção. Quando nós dizemos assim, eu deixo a paz de Jesus com você, isso requer muita responsabilidade. Porque Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz, e ela não é como o mundo dá. E aqui há um detalhe. Quando você ler o capítulo 14 de João, a começar no versículo 15, ele começa a falar duas condicionantes. Jesus começa a ensinar duas condicionantes. Presta atenção, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amarem e obedecerem aos meus mandamentos, isso significa que quando nós praticamos esse amor a Cristo e quando nós praticamos essa obediência aos mandamentos de Jesus, nós criamos este lugar propício, apropriado, para que o Espírito de Deus venha e possa estar em nós. E quando Jesus diz assim, deixo-vos a paz, na operosidade do Espírito Santo, isso é real na vida de quem ama Jesus e obedece os seus mandamentos. A começar do versículo 15, ele começa a explicar essas condicionantes. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 2 vezes, só nesse capítulo, Jesus fala aos seus discípulos. Amados irmãos, a paz de Jesus é diferente do mundo, porque ela precisa de um lugar apropriado para estar. Você pode me entender? A paz de Jesus é diferente do mundo, porque ela precisa de um lugar apropriado para estar. Ela não está em qualquer lugar. Jesus mesmo ensinou aos seus discípulos, quando você chegar numa casa e saudar as pessoas com a paz, e elas não quiserem, saia daquele lugar. Não fique. Mas se você saudar com a paz e a pessoa responder com a paz, então fique, permaneça, coma do que colocar à mesa. Eu quero que você reflita, partindo para a conclusão, que Jesus promete o Espírito Santo,
que nos dá essa verdadeira paz. Essa é a quarta promessa. A primeira ele já cumpriu. Qual foi a primeira promessa? Que a morte dele não seria o fim. A segunda promessa qual foi? Que nós temos lugares preparados para quando partirmos daqui para morar com ele. Terceira promessa que ele cumpriu, enviaria o Espírito Santo. Mas a quarta promessa, ele pode cumprir e ele quer cumprir, mas você precisa preparar o lugar. E o lugar se prepara assim, amando a Jesus e obedecendo os seus mandamentos. Quando você está visitando alguém que sabe que esse é praticante, que conhece a palavra, que ama a Cristo, que ama o ministério de Jesus, que ama o mistério de Jesus, que ama Jesus e que pratica os mandamentos que Jesus ensinou. Você visita uma pessoa assim, então no final da visita, você pode com propriedade dizer que a paz de Jesus fique neste lugar, porque neste lugar é apropriado para a paz de Jesus. É um lugar que ama Jesus e que obedece aos mandamentos. Sem isso, você está dizendo para a pessoa, fique em paz, mas uma paz que o mundo dá. Para ser a paz de Jesus naquele lugar, precisa estar apropriado para que o Espírito Santo receba esta pessoa, entre naquela casa e deixe aquela casa em paz. 3 coisas imediatamente acontecem: a paz plena, a saúde do coração que representa nossas emoções. Hoje vivemos um mundo em que as emoções estão a 1000 por hora. Choramos de manhã, rimos de tarde, voltamos a chorar à noite e, se brincar, sonhamos que estamos chorando de novo. As emoções estão tão à flor da pele que você sonha que está chorando e acorda, meu Deus, era só um sonho. E Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, haverá saúde nas suas emoções, no seu coração. Ele disse isso para os discípulos: porque vocês estão tão perturbados com a minha morte? Isso não é o fim, nem a morte de vocês também é o fim. Porque assim como ele ressuscitou, ele também nos ressuscitará. A morte não será o nosso fim. Mas a terceira coisa, para esse que recebe essa paz de Jesus, para esse que tem a vida preparada para o Espírito Santo agir, não tenham medo. Uma vida sem medo. Ah, meus irmãos, como eu posso imaginar aqui, que bom é uma vida sem medo. Como é bom você não ter medo do que vai acontecer daqui a um mês, se você vai estar com as contas em dias. Tem gente, ou nós mesmos, nos preocupamos com tanta coisa, o medo de viver está em alta. E eu vou provar isso. Toda vez que conversamos sobre isso com alguém, ah, Jesus, vem logo. Ah, Jesus, vem logo. Jesus está voltando. Sim, desde que ele foi assunto ao céu, que ele está voltando, e já faz 2024 anos. E você não passa de 120, eu espero. Não é verdade? Por que todo mundo está pedindo para Jesus voltar logo? Será que é o medo do amanhã? Jesus fala assim: a minha paz, ela dissipa todo medo. Então, quando você visitar o seu irmão, esse que tem a vida, que ama Jesus e que obedece os mandamentos, então você pode, além de abraçá-lo, dizer: meu irmão, fica em paz com Jesus, fica na paz de Jesus. E essa paz é real. Você sai e ele volta para os seus aposentos, para o seu quarto, volta para a sua vida privada, sem medo. Ele volta com o coração saudável. Sabe por quê? Porque a oração que ele vai fazer agora é: Senhor, obrigado, só tu poderias enviar essa pessoa aqui. Não é assim? Mas a paz que o mundo dá é diferente.
Depois do encontro em casa, depois daquela torta deliciosa, depois daquele lanche, vem sempre uma tapinha nas costas dizendo assim: fique em paz, meu irmão. E ele sai e passa uma semana e nem liga para você. Mas a paz de Jesus, não, ela permanece. Amém. Amém. Ela permanece. Eu estava lutando em não fazer isso, mas eu vou fazer. Olha para o seu irmão que está do lado. Assim, meu irmão, fique em paz. Você recebeu a paz de Jesus? Você recebeu? Você recebeu? Esta frase, esse desejo é algo que vai mudar a vida. Muda a vida de qualquer pessoa. Paulo, fique em paz. Armando, fique em paz. Irmãos, fiquem em paz. Na paz de Jesus. Amém? Quero orar por você. Amantíssimo Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Porque Tu nos dás paz em meio às tempestades. Tu nos dás paz em meio aos turbulhões desta vida. A Tua paz excede o conhecimento. A Tua paz é muito maior do que qualquer bem nessa terra que podemos desfrutar. Senhor, durante esta semana, eu peço, concede a cada um de nós a oportunidade de falar dessa paz a outras pessoas. Porque nós temos a Tua paz e precisamos compartilhar com o próximo, com aqueles que nos conhecem, que nos cercam, os nossos ciclos de amizade. Sabemos que há pessoas que estão em tremendas guerras, enfrentando lutas muito grandes. Elas precisam conhecer da Tua paz. Eu oro para que o coração dessas pessoas já esteja sendo trabalhado no agir do Espírito do Senhor. Pai, nos ajuda, nos usa para o louvor da Tua glória. E assim, o amor de Deus, o Pai, a graça do Espírito Santo, as consolações do Espírito Santo seja com toda esta igreja e com toda a Tua igreja no mundo inteiro, desde agora e para todos sempre. Amém.